Oiê, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um Caindo a Ficha. E hoje, novamente, tema de gente grande. Então, vamos falar um pouquinho de quem comanda a sua vida. Você guia ou é guiado? Você está no comando da sua vida ou tem outras pessoas e situações e programações que estão dirigindo o carro na estrada da sua vida? Boa noite, Edilene, Sueli tá aqui, a Flabelline chegou, a Julie, Karina também tá aqui. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Bom, conversa de gente grande, papel e caneta na mão, né? Porque hoje a gente vai falar de um tema que pode gerar desconforto, tá? É um conteúdo sensível, porém prometo que vai ser provocativo e libertador. Então eu quero aqui abrir com vocês. Oi, Ilma, seja bem-vinda. A Deira tá aqui. Então, bora lá. Eu acabei de falar, Ilma, que hoje as verdades não tem muito açúcar, não, né? É um tema assim sensível, provocativo, mas ele vai te ajudar muito a se liberar de algumas questões aí que você precisa entender. Então, bora lá. Eu quero abrir uma reflexão aqui com vocês sobre o quanto você acredita que você está no comando da sua vida. Um pouquinho de açúcar? Tá bom. Vou dar uma confeitada, tá? Açuquinha de confeiteiro. Então, você sente que tá no domínio, tá no controle da sua vida? Suas escolhas, decisões, suas ações, o comportamento final do que você planejou, tudo isso você percebe de forma consciente. Boa noite, Carlinha. Ou você, quando se dá conta, já foi. Alguém, alguma coisa dentro de você já isso. Então, assim, quem é que comanda? Quem é que está dirigindo? Alguma força, um impulso, algo dentro de você atropela a sua vontade? Você já passou por isso? Então, o quanto você entende estar no controle? E se a sua resposta for sim, eu estou no controle, que tipo de controle é esse? De que controle você está me falando? Será esse um controle de estar no domínio de si mesmo ou um controle ilusório? Porque só a palavra controle, ela já é desconfortável dentro da terapia, né? A gente entende que a gente não controla nada, a não ser a gente tem uma condição de dominar as nossas questões internas, dominar a si mesmo. Então, todos vocês que estão aqui, vocês buscam, né, o conteúdo que eu ofereço, vocês estão já num caminho, subindo os degraus da própria consciência e expandindo essa percepção dia a dia. Então a questão aqui é se você percebe o quanto você já conseguiu caminhar na direção do seu autoconhecimento. Boa noite, Val, seja bem-vinda. Marcela, bem-vinda. O quanto você já conseguiu caminhar na direção de si mesma, no seu autoconhecimento. E se isso tem acontecido de forma consciente ou ainda muito sob interferência de alguma outra situação, programação. A Karina disse, o meu impulso me domina. Estou melhorando depois da terapia. Perfeito. A Miriam chegou, a Margarete chegou, sejam bem-vindas. PX Atenas também, obrigado por estarem aqui. Então, eu vou pedir para você se responder assim, ó, de 0 a 10. Quanto você entende que você tem autonomia, liberdade de escolha sobre a sua vida? De 0 a 10. E aí, quando você pensa nesse controle, né? Que tipo de controle é esse? Então, são duas perguntas. De 0 a 10, quanto você controla a sua vida e que tipo de controle é esse? Então, de forma geral, a gente entende desde sempre e acredita por muito tempo que o controle da própria vida está relacionado a dominar principalmente questões do lado de fora, questões externas. E de controlar, geralmente, as expectativas que a gente cria internamente. Na live passada, eu falei sobre a teoria do controle perceptivo, lembram disso? E eu te mostrei que o cérebro, essa é uma teoria que fala que o cérebro ele luta bravamente para sustentar e para bancar, para ajustar a sua percepção de mundo. Então, na verdade, a grande luta é para manter a percepção do que a gente acredita que é real, né? Então, muitas vezes, quando o que está acontecendo do lado de fora não corresponde à expectativa interna, que você já consolidou como verdade em algum momento, você acaba sendo
praticamente dominado por uma programação que ela acontece lá desde a infância para todos nós. E conforme a gente vai se identificando com as situações, a gente constrói o nosso conjunto de verdades como uma constituição interna, tá? Cada um de nós tem isso aí, são as nossas leis internas, são as nossas verdades, né? E aí na conversa anterior, eu te disse também que você pode alterar a sua realidade interna quando você busca ampliar essa perspectiva de mergulhar em si mesma, né? Em seu autoconhecimento, para você compreender como funciona essa realidade interna, para você reaprender a direcionar, ou melhor, a redirecionar a tua potência, a tua energia a teu favor. Porque muitas vezes você tem todos os recursos, todos nós temos, mas a gente seleciona alguns recursos para lidar com a vida. E nem sempre são recursos que te ajudam a chegar onde você gostaria. Então, muitas vezes, quando a gente olha para autonomia de vida versus controle, a ideia e a expectativa que a gente tem é que a gente possa controlar os movimentos que acontecem do lado de fora, né? Ou seja, como se a vida tivesse que seguir um script ali, que está estabelecido na nossa mente. Então a gente costuma desejar que tudo saia exatamente conforme o roteiro da nossa novela interna. E a gente resiste a tudo que não faz parte disso. Você já percebeu? Que você luta contra aquilo que você não queria que acontecesse? Ah, mas a vida se movimentou para lá ou para cá e aí você resiste. Você resiste, você luta, você briga, internamente você enraivece. Então tudo aquilo que a gente acaba resistindo e travando essa luta interna vai persistir até ser integrado. Porque a vida ela é muito inteligente, ela vai te provocar onde você tem potência de usar os teus recursos. E às vezes essa potência é um recurso que está lá, caído nas sombras, escondido no seu inconsciente. E aí o que você precisa integrar? Tudo o que já aconteceu no seu caminho e na sua história. Fazer as pazes com esse passado é fundamental. Aceitar as versões anteriores de você mesmo também é fundamental, porque tudo que aconteceu te pertence, é seu, são degraus da sua construção. Então, o caminho da cura nunca é excluir nada, é o oposto. É trabalhar a aceitação o máximo possível para você poder integrar, para você poder aceitar, parar de lutar contra coisas que você não gostaria de ter no enredo da sua narrativa interna. Porque quanto mais você combater, mais a tua energia vai estar lá. Mais você vai tentar eliminar aquilo da tua vida e a tua energia fica presa lá. Você não se libera para dominar, para aprender a guiar a própria vida, né? Então, quando a gente fala de redirecionar o foco, né, para onde você está colocando essa energia, então a gente entende assim, o que está crescendo na minha vida, o que está ampliando na minha vida, porque adivinha, tudo que você coloca energia vai crescer, tua energia é igual fermento na massa do pão, vai crescer, então tudo, exatamente tudo, o que você viveu faz parte de você, portanto é bom que a gente aprenda a estar em paz com a nossa história pessoal, com as suas versões anteriores. Né? Duas frases que eu gosto muito, uma é de Jung e a outra eu costumo dizer, né? Talvez eu tenha desenvolvido junto com algum outro autor aí. Então, Jung fala, tudo que resiste, persiste. Aí eu complemento, até ser integrado. Então, aquilo que você resiste vai aparecer logo na sua frente. Porque você está empurrando para fora, aquilo volta. Você empurra para fora, aquilo volta. Por quê? Porque é tudo que você gostaria de excluir. E tudo que você queria excluir, na verdade, vai ficar insistindo para você ver, vai projetar nas coisas, nas pessoas, nas situações. Então, usar a tua energia para combater isso é perder energia para o presente. Faz sentido isso para você? Outra frase que eu costumo dizer é a seguinte: tudo que você coloca energia, cresce. Tudo que você nutre, também nutre você. Então, perceba o que você está nutrindo. Aí uma está dizendo, como se fosse um diretor brigando com o próprio roteiro que está escrevendo. Exatamente. Exatamente. Tem um roteiro acontecendo ali. A expectativa interna é que você possa guiar os atores, né? E de repente os atores não vão fazer o que você gostaria, porque eles nem sabem que estão no seu filme, mas na sua cabeça estão. E aí você fica esperando que as coisas deem certo exatamente como você imaginou
idealizou, idealizar no sentido de ideal, então tem um ideal, e o ideal ele está muito perto de algo perfeito. Então não existe, é ilusório. Oi, Paola, seja bem-vinda. Né? E aí a gente fica esperando que as coisas aconteçam do jeito que a gente imaginou. E aí a gente não se adapta ao repertório real da vida. Então, voltando a olhar para o que a gente entende sobre guiar a própria vida. Existe nisso, inicialmente, assim, quando eu resisto demais, tem um desejo infantil de que nada fuja do esperado, que as pessoas ajam exatamente conforme esse roteiro interno que eu criei. Então, cada situação que se apresenta tem que corresponder à minha expectativa. Não corresponder à expectativa, eu fico lutando, tentando ajustar a expectativa ou justificar o que está acontecendo para aquilo poder ser aceito ou pelo menos ter uma explicação, né, que eu aceite. E na verdade, quando a gente está fazendo isso, muitas vezes a gente está tentando nutrir expectativas infantis. Por que infantil? Porque a criança faz birra para ter o que quer. Quando ela aprende a fazer birra, ela usa com vontade. Então essa postura interna só fortalece as nossas ilusões internas, né? E te afasta da realidade, vai gerar o quê? Sofrimento. Então quando não existe essa consciência dos movimentos da vida ou da nossa natureza interna, a gente tenta tratar a vida como se fosse possível editar os melhores momentos. Igualzinho a gente faz na rede social. A vida perfeita, editada, que não existe. Entendeu? Então, adivinha que tipo de controle é esse? É aquele lá que eu te falei, é o controle da criança de colo. Primeira infância a gente age assim. A gente quer que todos os nossos desejos sejam atendidos quando a gente ora. Porque a gente não tem outro modo de comunicar. Então, por não ter muitas vezes o domínio ali o bebê, e não tem, né, de comunicar o que ele quer, de ir em direção ao próprio desejo, ele precisa de alguém para realizar esse desejo para ele. E a única alternativa é chorar na confiança de que alguém ali, a mãe, o responsável, vai atender prontamente o que ele deseja até se sentir satisfeito. E quando a gente se comporta assim lá na fase adulta, às vezes é esse lugar, é um comportamento da criança psíquica que ainda está ali chorando, querendo que a vida nos satisfaça, porque alguma coisa diz que eu não tenho potência para construir ou aceitar os movimentos até que eu chegue onde eu desejo. Eu disse que hoje não tinha muito açúcar, né, Ilma? Enfim, então, não basta eu desejar, porque as pessoas falam assim, ai, pensa forte e não sei o quê. Gente, mais do que pensamento positivo é o teu sentimento. O teu emocional, quando está comprometido, ele corrompe tudo. Se você estiver triste, brigou com o namorado, perdeu um bichinho de estimação, cara, teu emocional está comprometido. Você vai levar esse emocional para onde você for. Você não tira o emocional e deixa no cabide, você leva. Entende? Então, não adianta a gente se enganar achando que eu tenho que, eu tô lá passando por uma dor, mas eu vou pensar forte que vai acontecer um negócio. A potência mental, ela é real, ela é muito real. Mas para ela funcionar, ela tem que estar alinhada com o seu sentir. E você, quando entra na comunicação entre sentimento e razão, o seu coração é uma bússola e ele manda um recado para tua mente. A mente é um robô, tá? A mente é o Waze. Manda um recado para tua mente, a tua mente fala assim, legal, vou criar um caminho aqui para você chegar lá. E aí você ajusta as velas, entende? Emoção e razão para o mesmo lado. Então, se a gente não tem maturidade de lidar com as emoções, a gente perde o domínio da vida. E quem é que está guiando o teu carro? Não sei, mas provavelmente não é você. Tá? Então, quando eu não consigo controlar as expectativas da vida, muitas vezes eu volto para uma demanda infantil dentro de mim, se eu não tenho essa maturidade. Por isso que é muito importante você se conhecer, né? Então, a expectativa infantil, ela nasce dessa parte em nós que ainda acredita que o mundo tem que funcionar conforme nosso roteiro interno, nossos desejos, como se a vida fosse uma extensão da vontade pessoal. E essa parte é legítima, é essa criança psíquica que todas nós carregamos, mas quando ela domina
a gente fica muito frustrado diante da realidade, porque a alma quer crescer, a alma quer expandir e o ego quer controlar, porque o ego é tudo o que você se identificou até o momento presente. E crescer gera frustração. Desde bebezinho lá, quando o bebê começa a crescer, começa a dar os passinhos em direção à vida, toda hora ele olha para a mãe, para ver se a mãe o acompanha. Ele quer permanecer na simbiose, ele quer continuar o contato ali, que eu e a mãe somos um só. E aí a mãe vai empurrando essa criança para a vida com consciência, a criança vai se frustrando. Ela se frustra. Então faz parte do crescimento se frustrar com o que eu gostaria que continuasse acontecendo. Porque se a gente tivesse todos os nossos desejos atendidos, nós nem teríamos saído da barriga. Porque sair da barriga já é o primeiro choque. Né? Todo lado de fora, meu Deus, e agora o que acontece? O corpinho aprendendo a trabalhar, aprendendo a engolir, aprendendo a digerir, os órgãos aprendendo a funcionar. E assim, tudo na vida é aprendido. Né? Tudo é aprendido. A Ilma tá dizendo, pode mandar que eu me preparei antes. Maravilha, tô lascando brasa aqui. Então vamos lá. Então a cada frustração, a cada desilusão, ai, mas isso é horrível, não devia ter acontecido. Gente, a cada desilusão você deu um passo na direção da sua verdade. Porque aquela ilusão, ela só vai continuar te iludindo se você permitir. E você já sabe ali o que não funciona. Então, quando a alma quer expandir, você permite, você deixa que o teu ego te ajude no processo, para que essas identificações não te dominem, não continuem ali te protegendo, porque as programações mentais, elas servem para isso, para nos proteger. Então, se você percebe o quanto você faz birra quando algo sai do seu controle, significa que a sua expectativa, ela é uma projeção de um ego imaturo, que ainda não se reconciliou com os limites da existência e nem compreendeu os movimentos da vida. A gente está aprendendo isso todo dia. Porque independente da nossa vontade, a vida vai acontecer. E a vida não se movimenta para te ofender. A vida se movimenta porque ela é assim. A natureza está se movimentando o tempo inteiro. Dentro e fora. Movimentos que a gente não espera, que a gente não gostaria, mas que são reais. A vida é movimento constante. Então, quando a vida se move, você entende que esse movimento te atrapalhou, muitas vezes a gente entende que isso é pessoal. Ai, só eu não dou certo na vida. Ai, porque tudo de ruim acontece comigo. Não é uma ofensa pessoal, é o movimento da vida. E por que você está se ofendendo? Entende? Então, eu não digo que você não deva ficar chateado com algo que fugiu da sua expectativa. É natural. Às vezes você aposta lá todas as suas fichas e o negócio não dá certo. Mas quanto tempo cada processo dura dentro de você? Já parou para analisar? Quanto tempo você fica congelada na raiva? Quanto tempo você fica parada na birra? Quanto tempo você fica numa autopiedade? Quanto tempo você leva para deixar tudo isso passar por você? Ou será que você, não quero mais, então vou desistir e vou fazer outra coisa lá, que acho que isso aqui realmente não vai dar certo. E aí você abandona uma construção, o que já estava em andamento. Ou será que você apenas curte a raiva e deixa ela passar por você? Aí a Karina lá, eita, né? É forte, né? São verdades fortes. Não tem açúcar hoje. Acabou, gente, meu açúcar. Daqui a pouquinho eu trago açúcar. Calma, vai ficar melhor, calma. Então, será que você curte essa raiva, assim, você deixa ela passar, né? Aí você depois lida com a angústia de ter que recomeçar um negócio que não deu certo. Será que você tem? Você banca essa angústia e fala, tá bom, amanhã é outro dia, né? E você respira e deixa aquilo passar por você, ou aquilo te domina? O que te domina te prende, tudo que te domina te prende. Né? Até que você percebe que quando você se acolhe, você deixa passar, você consegue voltar para o seu eixo. Você começa a recuperar sua energia e aí você percebe, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo. Agora sim, primeiro passo em direção do que eu gostaria, funcionou. Aí eu vou para o segundo, entende? Foi Thomas Edison, o cara da lâmpada lá? Foi, né? Se eu não me engano, foi ele. O que ele falou? Ele tentou mais de 1000 vezes
trazer eletricidade. E ele não conseguia. E ele disse: eu não errei 1000 vezes. Eu aprendi como não fazer de 1000 maneiras diferentes. Entendem? Aí uma tá dizendo, estado de vítima. Se a gente sentar na cadeira de vítima, acabou. Vítima não prospera, tá? Vítima, nesse sentido emocional, não prospera. Marcela tá dizendo, bateu, doeu, pega que é seu. Adorei, Marcela. Olha, essa aí eu vou pegar pra mim. Bateu, doeu, pega que é seu. Adorei. Então, quando a gente começa a perceber que aqui o que rege é a impermanência, você para de brigar com a vida. Você olha, você pode ficar bravíssima, tá no seu direito, tá tudo bem com isso. Mas você vai aceitando que a impermanência é a realidade, né? Eu adorei, Marcela, eu vou colocar essa daí no meu Instituto Nacional da Verdade Interna, Cíntia Bedin, entendeu? Copiei de você. Então, oi Fê, seja bem-vinda. Quando o ego é infantilizado, a sua criança interna não quer crescer, ela quer continuar sendo servida pela vida. E ela tem muito medo de crescer, porque os sonhos infantis dela vão ser abandonados. E na verdade não é nada disso. Quando você se permite crescer, você se torna um adulto. Obrigada, Marcela. Tamo junto. Quando você se torna esse adulto maduro, você não abandona nem o seu sonho, nem o seu propósito. Você vai amadurecendo todos esses aspectos. E aí você vai aprendendo a dançar com esse imprevisível. Aí você começa a usar suas potências de forma diferente. E dessa forma você constrói a vida, ao invés de parar e ficar brigando contra ela. Você não deixa mais ser soterrado, entende? Pelos movimentos da vida. Porque é isso, desse lugar de maturidade interna, é possível planejar com consciência. Entendendo que o plano, muitas vezes você desenha lá um mapa, mas esse mapa ele não é rígido, ele não é fixo, entende? Quantas vezes você já abriu um mapa e tentou seguir, né? Isso aí funciona muito bem para quem faz trilha, sabe do que eu tô falando. Você abre o mapa e fala, legal, vou sair do ponto A, vou pro ponto B, que tá, sei lá, 10 quilômetros de distância, e no mapa tá lindo, não tem as oscilações todas que a gente vai passar, não tem a mudança de solo, não tem, né? Você não vê os buracos no mapa. Então uma coisa é você ver o mapa, outra coisa é você percorrer o caminho. A gente não aprende só por olhar o mapa, a gente precisa percorrer o caminho. É assim que a gente cresce. Então a vida ela não é diferente disso. É isso, Karina, é um processo, um dia de cada vez, né? Então a vida ela sempre vai trazer curva que o mapa não está mostrando. Quando você olha o seu Waze lá, você só sabe se vai virar para a direita ou para a esquerda. Ele não mostra assim, não, agora tem uns negocinhos lá, buraco na estrada, o carro parado, não sei o quê. Porque outras pessoas começam a falar, aqui tem não sei o quê. Ali tem o carro que quebrou. Entendeu? Mas o mapa traz isso automaticamente? Não, as pessoas cooperam com o processo. E aí melhora o mapa. Né? Então, é nesse percorrer que a consciência se expande, que a sua criatividade encontra resoluções e a vida vai se construindo. E aí a ideia principal não é sobre controlar, é sobre ter consciência, como dominar, como se dominar internamente. Então, se você tem consciência, você vai percebendo que você pode se dominar. E aqui a gente não tem outra alternativa. Ou você controla ou você flui. Se você está controlando, você não está fluindo. Se você está fluindo, você abriu mão de controlar. Então, essa ideia, né, de controle, ela é muito antiga. A gente percorre isso em terapia, em filosofia, né? Mas principalmente se você não aceita o ritmo da vida, as mudanças, as condições climáticas e as alterações do caminho, você vai achar que você é vítima da situação e na verdade os movimentos não são contra você. Nas filosofias orientais, a gente diria que a expectativa infantil é resistir ao fluxo natural. E aí eu diria que o sábio ele não deixa de desejar, mas ele só é sábio porque ele aprendeu a soltar o apego ao resultado. Já ouviu falar do efeito Zenão? Efeito Zenão na física quântica é um termo utilizado para te explicar que quanto mais você deseja obsessivamente que algo mude, mais você retarda aquela mudança. Já ouviram falar disso?
Ou seja, quanto mais obcecado você fica por algo que você deseja, a sua energia não está focada no objetivo, a sua energia ela está focada na obsessão pela conquista. Quem quer controlar? O ego. A alma quer fluir. Se você está controlando, você não está fluindo. Então, se você está obcecado por algo que não vem, é porque você está empurrando esse algo para longe. De tão obcecada que você está. Você está obsediando o negócio que você quer, entendeu? Vou te dar um exemplo. Lembra que eu falei, né? Tudo que você vitaliza, tudo que você está nutrindo, cresce. E se você estiver nutrindo sua obsessão, ela cresce. Obsessão significa cercar, bloquear, ocupar, assediar. Então, essa palavra significa literalmente sentar-se de frente a. Entende? Ficar lá bloqueando algo. Percebe? Então, o excesso de controle impede o movimento. Eu sempre digo, né? E vou repetir, acabei de falar. Ou você controla ou você flui. Se você controla, você não flui. Efeito Zenão. Quanto mais corre atrás da bola, mais a bola corre da gente. É isso aí. Exatamente, Ilma. É isso aí. Então, você precisa fazer o quê? Apenas a sua parte. É igual plantar. Já plantou alguma coisa? Quando você estava lá na terceira série, você plantou o feijãozinho que eu sei. Então, se você planta na terra uma semente e você fica ali, será que vai nascer? Será que vai nascer? Você vai secar a pobre da semente, ela não vai nascer. E ninguém faz isso. Quando você planta, você não é obrigado a confiar? Ou você vai ficar lá esperando? Que hora que essa árvore vai crescer, me dar fruto e sombra, hein? Mas tá demorando demais, viu? Será que isso não acontece nunca? Só comigo? Tá vendo? Todo mundo planta e dá certo pra todo mundo, menos comigo. Então, ou você planta e cuida dela, acreditando que daí um tempo ela vai crescer, dar sombra, dar fruto, ou você fica lá, obsediando a pobre da árvore, entendeu? A Fê tá dizendo, ilusão achar que a gente tá controlando alguma coisa. Pois é, nossa, uma ilusão deliciosa de viver. E exatamente, só gera ansiedade. Eu costumo dizer que se a ansiedade tivesse forma, teria forma de tesoura. Sai cortando tudo, entendeu? Então, a gente tem diversos exemplos sobre o tal defeito Zenão, se você nunca ouviu falar disso. Por exemplo, todo mundo aqui conhece uma mulher que estava desesperada para engravidar, fez tudo que era tratamento, fez FIV, fez in vitro e não sei o que, e fez 1000 exames para saber se o problema era dela, do marido, da genética, da sogra. Só que aí teve uma hora que ela cansou, ela falou, eu não aguento mais, sabe, não tenho mais saco pra isso, meu relógio biológico já tá passando, eu desisto, não quero mais. Ela solta, aí ela decide comprar um cachorro. Aí o cachorro chega, um mês depois essa mulher tá grávida, engravidou naturalmente. História bem conhecida, eu conheço várias. Ou então a pessoa diz que ela quer um relacionamento. E aí ela ficou obcecada lá. Ai, porque olha, todos os meus amigos namoram, tá todo mundo namorando. Ai, menos eu. Tá vendo? Poxa vida, a vida não me ajuda. Ai, não tem homem decente mais, porque olha, isso e aquilo, e fica ali reclamando. E aí, de repente, ela fala, chega, não quero mais, eu tô cansada, desisto, acho que relacionamento não é pra mim mesmo, sei lá. Vou investir energia em mim, vou aprender a lidar comigo. Aí, de repente, do nada aparece lá o amor da vida dela. Entende? Porque enquanto ela olha para a relação dos outros, ela está nutrindo apenas a inveja de querer ali o mesmo que o amigo tem. Tem um seriado na Netflix chamado A Invejosa. É uma novelinha assim, parece as novelinhas mexicanas, um seriadinho lá. Bem legal de você assistir. Então, tudo que você corre atrás desesperadamente vai fugir de você. Assim como se você, sei lá, você viu uma pessoa 3 vezes na rua, lá no mesmo ponto de ônibus que você tava para ir trabalhar. E aí você fala assim, nossa, olha que homem lindo, vou casar com ele. Aí um dia você vê que ele tá indo a pé pro trabalho, você decide correr atrás dele no meio da rua. Sabe o que ele vai fazer? Vai sair correndo de você. Esse é o efeito Zenão. Então, o efeito da ansiedade sobre tudo que você coloca na sua vida vai se afastar. Ansiedade para qualquer coisa que você coloque e fique ali obsediando, a tendência é se afastar. Então, quando você fica vigiando esse processo interno, né, por exemplo, a pessoa que está num processo terapêutico. Ai, mas você acha que eu já mudei? Ai, mas olha, acho que não deu certo. Ai, todo mundo consegue menos eu. Você está interrompendo o fluxo.
Simples assim. Então, a expectativa, nesse caso, funciona como uma trava energética e psíquica. O excesso de energia cria uma impossibilidade, cria uma paralisia. Exatamente como o movimento dos ímãs. Você já viu o movimento dos ímãs? Eu vou mostrar para você. Eu tenho ímãs aqui. Então, na física, por que os ímãs se atraem ou se repelem? Porque cada ímã tem dois polos, negativo e positivo, um ao norte e outro ao sul. Esses polos, eles correspondem assim a direções, né, do campo magnético da Terra. Então, é uma forma de energia invisível que cria um movimento de atração ou de repelir, né? Então, a regra fundamental nos ímãs é que a polaridade oposta, tá? Ó, se atrai. Polaridade oposta se atrai, ok? Então tá, polaridade oposta. Por quê? Porque a polaridade oposta se complementa, tá? Uma corresponde ao fluxo esperado da outra, não tem resistência. Agora, se eu pegar a polaridade igual, eu vou ter... Peraí, igual. Eu vou ter... Você consegue ver, ó? Você consegue ver que tem uma resistência? Ó. Então, aqui o campo magnético é uma estrutura de força direcional. E quando as linhas desse campo se alinham, né, no mesmo sentido, no sentido de eu quero tanto, então um repele o outro. Eles não se conectam, não estão se completando, estão se combatendo. Quando eu me permito usar polaridades opostas, ou seja, a força criativa que vai me ajudar a construir um mapa, quando eu simplesmente começo a caminhar sem questionar se aquilo realmente é para mim, não é para mim, eu tô criando resistência. Lembra, quem controla é o ego. Quanto mais o ego controla, mais você vai afastar o que você deseja. Então, quando os ímãs eles estão no sentido opostos, eles se alinham, né? Então, fecha o circuito, tem um alinhamento. Alinhou, encontrei. Quando eu desejo sem obsessão, obviamente. Mas se eu tento controlar o fluxo, isso vai acabar me repelindo. Tá? Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu queria que vocês vissem um empurrando o outro, ó. Consegue ver? Se eu desejo controlar o fluxo me repele. Sendo assim, a atração acontece só quando eu me permito buscar aquilo que eu preciso para me complementar. Então, eu tô no fluxo da vida para testar as minhas potências, né? E aí, o fluxo, ele coopera com a gente. Ele coopera. Então, a repulsão vai acontecer quando essas duas forças parecidas se colidem. Porque elas querem disputar o espaço energético. Disputa, controle. Quem controla? O ego. A alma só quer fluir. Ficou claro isso? É o mesmo princípio que Jung vai usar quando ele fala da tensão dos opostos. Ele usa muitos termos da física, né? Então, ele fala que a energia vital vai surgir quando duas polaridades se encontram, por exemplo, consciente e inconsciente. Você está consciente de que tem coisas no seu inconsciente, você está buscando. Quanto mais você busca, mais o inconsciente se abre para isso. Só que se você entender que não, porque não pode ser, isso está errado, isso não é uma possibilidade, aí você começa a combater. Combateu, aquilo vai se mostrar com mais força, ou seja... E aí você se desvia do que você gostaria para ficar lidando com projeção, com fantasia. Outra polaridade, feminino e masculino dentro de nós. Feminino planeja, é o sentir, é para dentro. Masculino é a ação, é a realização do meu mapa criado no meu planejamento. Razão e emoção. Então, sem essa oposição não tem movimento. Aqui tudo acontece com movimentos contrários, os opostos que se complementam. Aí uma tá dizendo, vou colocar 2 pedaços de imã na bolsa como lembrete. Boa, faça isso. Então, quando a gente olha para isso no campo emocional, né? Com os ímãs funciona dessa forma. No campo emocional vai funcionar, vai se traduzir assim. Quanto mais você tenta controlar a ansiedade, mais resistente ela ficará. Então, quanto mais você quer algo e você obsedia aquilo, você fixa a energia. Tá? Então, eu quero me curar muito rápido, né? Eu quero resolver rápido,
Gente, é processo, tudo é processo. Cura, inclusive, se você desdobrar a palavra cura e for buscar a raiz dela, significa processo. É igual o queijo curado. O queijo curado é o tempo que ele fica ali, ele fica mais durinho, ele vai ganhando tônus. Quanto mais tempo de cura, mais tônus ele tem. É igualzinho pra gente. A gente não é um queijo. Às vezes a gente parece mas a gente não é um queijo. Mas acontece assim também. Nosso processo de cura é isso, aceitar o próprio processo, sem paralisia, sem brigar com a vida. A saída disso? Consciência. A presença para o que você busca, né? Compreendendo que é um caminho que você vai percorrer dia a dia, sem pressa e sem pausa, apenas um pouquinho por dia. Então, é literalmente isso, é uma construção. Você já observou uma construção? Quando alguém compra ali algumas casas para começar a construir, primeiro vai demolir, depois vai limpar a sujeira. Um prédio não fica pronto em um único dia. É necessário persistência, paciência, vai ter coisa que vai dar errado, vai ter um cano que vai estourar, vai ter uma caixa d'água que vai romper. Essas coisas acontecem, porque você está construindo, né? Então, você tem essa paciência para o seu processo, para a sua construção? Quantas vezes você já se viu se cobrando pelo que ainda você não conseguiu, ao invés de você se dar parabéns pelos passos que você já caminhou? Todo mundo faz isso aqui, vai, fala sério. Todo dia você se dá parabéns. Nem se critica, nem se julga. Pois é, hora de soltar o chicote. É necessário melhorar esse relacionamento com você, né? Eu falo que se acolher e se perdoar é receita diária. Quando eu falo de se perdoar, é assim, leveza no olhar em cima de você, em cima dos seus comportamentos, em cima de coisas que, tá, não deu certo hoje. Tem dia que não é o dia mesmo. Legal. Tem dia que não é o dia. Tá bom, então vai fazer outra coisa. Tá tudo certo, entendeu? É assim, a vida é assim, ela tem os seus movimentos. Tem dia que você acorda e tá num ritmo assim, nossa, com tanta energia, você sai fazendo tudo e resolve tudo e tudo acontece rápido e você fala, uau, tô de parabéns. No dia seguinte você tá morta com farofa e você só quer ficar embaixo do cobertor. E tá tudo bem também. Que bom, Val, tá fazendo sentido pra você. A Cláudia disse, muito difícil soltar esse chicote. Eu sei, vocês têm uma coleção de chicote tudo colorido. Tô ligada. Então, gente, a receita principal, né? Soltar o chicote, soltar o controle. Melhorar essa relação com você. Para de se julgar. Para. Você começou a se julgar? Respira. Tira o juiz interno, coloca ele sentado na cadeira e fala, fica aí um pouquinho, que agora a consciência da Cíntia tá dirigindo o carro. E é com essa consciência que eu posso me acolher, é com essa consciência que eu posso me nutrir, que eu posso falar, tá bom, hoje não deu certo, amanhã tentar de novo, tô cansada já, vou dormir um pouco, vou assistir uma Netflix. Essa postura, gente, é necessária, completamente necessária para o seu crescimento. Se cansar, descansa, desistir não é uma opção, não desiste de você. Qualquer coisa fora desse caminho ainda é resquício daquele controle infantil, lembra que a gente falou no começo? Que a gente fica querendo que a vida siga as suas ordens. E por fim, quando você aprende a se acolher, né, a voltar para o seu eixo interno, olha lá, a Peixes Atena diz que demorou, mas hoje ela consegue se tratar com carinho. Perfeito, é esse o caminho, é só esse o caminho. Gente, nada cresce sem amor, nada, nada. Então não acho que se você se tratar como um dia você talvez foi maltratado, né? Talvez lá na sua família, e isso ficou como um registro para você, um trauma. Não importa, às vezes você vai fugir da situação, mas a situação não, ela tá lá. Ela não é eliminada quando você sai daquela relação. Então, se você se tratar como você já foi tratado, você vai paralisar frente à vida. A Peixes Atena diz, hoje eu me respeito. Perfeito, né? Então, é isso, é sobre se acolher, é sobre decidir, parar de se trair, porque cada vez que você abandona o que você está construindo, você está se traindo. E ainda está esperando que o cenário externo melhore para que você volte a agir. E aí, às vezes, você tem uma rota ali, um plano, e a vida vai mudar as perguntas, vai mudar o caminho. E aí você vai ser obrigado a mudar a rota. Mas não é por isso que você precisa desistir, entende? É, exatamente, nada cresce sem amor. Então, se você ainda se vê em alguns momentos brigando com a vida, tá na hora
de conversar com essa criança interna. Não precisa reprimir ela. É só acolher ela. Você pode conversar com ela, sabia disso? Põe a mão no seu coração e fala, olha, gatinha, eu te entendo. Eu sei que você queria muito que fosse assim, mas a vida tá te mostrando o caminho. E tudo bem, você pode ficar brava, mas deixa essa raiva passar. Não guarda ela, não. Gente, aqui, a relação comigo, com a vida, com o outro, é troca, é dar e receber. Isso acontece desde o primeiro momento que você chega na Terra. Você respira. E o ar que você puxa, você é obrigado a devolver. Nem o ar é seu. Você é obrigado a devolver. Então tem uma troca constante. Essa troca tem que acontecer em todos os níveis. O seu diálogo interno é sobre isso. É sobre deixar de lado, às vezes, aquelas expectativas infantis, uma frustração, um vitimismo, né? Conversa, acolhe, dá lugar, fala assim, tá bom, eu tô vendo você aí, mas você não pode me congelar. Isso é sabedoria emocional. Isso é inteligência emocional. É dessa forma que você reconecta com você mesmo. Você abre caminho para uma conexão mais profunda. Entende? Então, nessa maturidade que você vai construindo e treinando, nasce o autodomínio, nasce o autoacolhimento, nasce o autorrespeito, a autocompaixão. Né? Porque muitas vezes a gente acha que deve amor para todo mundo, mas você não se ama. Entende? Então, é sobre isso. Ou você flui, ou você controla. Os dois não dá para ser, né? E aí, quando você tenta controlar, vamos mudar a palavra para domínio, né? Estou no domínio das minhas emoções. Estou vigilante sobre isso. Emoção te toma. Então, na hora você não consegue, muitas vezes, dominar e vou segurar, vou reprimir. Não, tá bom, reconhece. O dominar é isso mesmo, é você redirecionar a rota. Tô com muita raiva, sei lá, vai correr um pouco no parque, só com travesseiro, canta uma música alta, quase gritando, mas deixa aquilo vazar, porque você vai prender. A gente não prende nem o ar, não deveria prender a raiva. Raiva é energia de ação. Coloca ela para agir a seu favor. Eu tenho uma live sobre a raiva, inclusive. Então, quando você começa a perceber essas emoções, reconhecer os seus impulsos, você compreende as repetições internas, e aí você escolhe agir diferente. Aí você começa a falar, tá, eu já vi, né? Lembra do cara da lâmpada lá? Aprendi 1000 vezes como não fazer. Aprendi 1000 vezes que não era aquele o caminho. Agora, 1001, consegui. E nesse estado de presença que você vai se colocando, você começa a perceber que o que acontece do lado de fora é só o que acontece do lado de fora. Tem todo mundo interno acontecendo dentro de você e você não precisa se render ao caos externo, entende? Nem surtar com isso, porque o ego vai sempre tentar mandar, enquanto a alma vai tentar fluir. Então, se você colocar seu ego a serviço da sua alma, você constrói, né? E você não vai precisar se desviar tantas vezes do percurso. É igual a sabedoria da água. Você já olhou, observou um rio? A água não para na frente de uma pedra e fala, pedra, sai daí que eu quero passar. Ela desvia e passa e segue. E a diferença, essa é a diferença entre lutar contra o rio ou aprender a navegar por ele. Hoje eu tô profunda, né? Tá vindo um açuquinho aí, não tá? Ilmar, conta pra mim. Então, gente, o controle é uma tentativa do ego de fixar o fluxo da vida. E aí não rola. Isso gera congelamento. Enquanto já dominar é diferente. É a consciência, a presença desse fluxo é a tua confiança. Porque fluir tá bem pertinho da palavra confiar. Eu confio, eu entrego. Então, né, até no taoísmo a gente entende que quem tenta dominar o mundo o perde. Já quem se domina encontra o caminho. Então, será que dominar a própria vida é controlar o que acontece ou é reconhecer e conhecer quem dentro de mim está reagindo a tudo que acontece? Né? A Cláudia está dizendo, é difícil porque a emoção sempre vem na frente. Então, a emoção, ela parece te tomar e realmente te toma em alguns momentos, mas você não precisa ficar lá, entendeu? Do mesmo jeito que ela te convidou a entrar, você pode, com domínio e consciência, se retirar de lá. É isso que é redirecionar
a rota interna, redirecionar o fluxo dessa energia que está passando por você. Aí uma está dizendo, se a vida me desse um mordomo, ainda assim seriam situações a contragosto, porque às vezes a gente nem sabe pedir. Pois é. Se você não consegue dizer em voz alta sobre suas necessidades, né? Aí você fica esperando que o outro adivinhe o que você quer. Não vai acontecer. Vamos quebrar essa ilusão que isso não vai acontecer. Ou você aprende, né? Ou a gente aprende a dizer pra gente mesmo o que a gente gostaria, como a gente gostaria, né? Eu mereço, claro que eu mereço. Eu cheguei até aqui, eu mereço mais, mereço crescer, mereço expandir, mereço evoluir. Ai, mas aí, Cíntia, é uma coisa porque de repente, sabe? Será que quando eu desejo dinheiro, eu tô sendo materialista? O dinheiro é uma energia, você pode colocá-la à sua disposição. Não precisa brigar com isso. Ai, porque quem tem muito dinheiro, não sei o que lá. Então, mas aí é uma crença sua e aí você está se limitando a entrar em contato com essa energia. No Tao Te Ching, que é um livro de filosofia oriental, o domínio de si mesmo começa com autodomínio. Então ele tem uma frase que diz assim: conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é sabedoria. Dominar os outros é força e dominar a si mesmo é poder. E eu diria poder pessoal. Porque quando você conhece o poder, você sabe até onde você pode ir. E você sabe como você pode usá-lo a seu favor. Lá no meu canal do YouTube eu tenho várias meditações guiadas. Uma delas é a meditação do desapego. Então, digita lá, desapego Cíntia Bedin. E faz por 21 dias. Se permita encontrar caminhos e testar recursos que você nunca testou antes, sem julgar, tá? Sem julgar. Porque muitas vezes a gente julga antes de saber do que se trata. Então, quando você para de julgar as coisas que você nunca experimentou, você percebe quantas possibilidades podem se abrir na sua frente. Aí você amplia. E isso é experimentar a vida para além das crenças já estabelecidas. Eu fiz esse comentário sem julgar, porque esses dias eu escutei assim, ai, a coisa dos 21 dias, se fosse simples assim, tava todo mundo curado. Vou te contar um negócio, que em 21 dias você abre um caminho neural, tá? Um caminho neural. Você pode fazer um ciclo de 90 dias, qualquer exercício que você fizer em 90 dias, o seu corpo vai se adaptar no mental, no emocional, a sua energia física e vitalidade e o corpo físico. Então 90 dias é prazo de fechar um ciclo de adaptação para qualquer coisa. Começou a academia, se fizer bonitinho em 3 meses não dói mais nada. Foi contratada, 3 meses é o tempo de experiência para você se adaptar à empresa e a empresa se adaptar a você. Formação de um feto, 3 meses. Então os 90 dias, você abriu um caminho novo, usa 90 dias. Faça questão de usar os 90 dias. Né? Os 21 você só abriu o caminho novo, mas eu vou no meio do mato, abro um caminho, usei, fui e voltei 21 vezes, se eu deixar ele lá, quando completar 90 dias o mato já tomou de volta. Então experimenta, sabe? Experimenta. 21 é para começar, ciclo completo, você pode fazer, por exemplo, 21 de desapego e completar os 90 com a meditação do perdão, por exemplo. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. A K Neves está dizendo, sim, boa noite. Em que momento a gente percebe que estamos fazendo as coisas de forma consciente e não inconsciente? Como a gente consegue ter essa percepção? O inconsciente você vai no impulso, tá? Você é dominado por algo ali. E aí depois você fala, putz, não era isso que eu tinha planejado, sabe? A consciência você consegue seguir um rito de planejamento. E aí você se percebe analisando, ponderando, fazendo algumas alterações sem tanta briga ou discussão interna. Tá? Aí depende muito de cada caso. Tô te dando uma explicação assim generalizada, tá? Edilene tá me pedindo para dar um exemplo. Exemplo do que você gostaria? Me escreve aqui. Então, gente, nesse lugar, né? Quando você solta o julgamento, a vida se amplia, porque você descobre mais recursos. E também tem a sua voz interna, né? Que pode já ter ficado ali muito tempo falando com você, isso não vai dar certo, pra mim é sempre mais difícil. Então, ou você abre mão dessas crenças, desses julgamentos, você solta, você desapega desse controle ilusório e decide trabalhar na sua confiança interna. Exemplo dos 90 dias foi sobre isso que eu falei. Tudo que você constrói, você consolida em 90 dias.
tá? Tudo. O feto lá na barriga, 90 dias ele tá formado, tempo de experiência na empresa, é sobre isso, tá? Então você pode fazer um ciclo, ouvir a meditação todos os dias, uma vez por dia, por 90 dias é um ciclo. Eu gosto muito da meditação do perdão, porque essa você vai trabalhar a neutralização das memórias de dor que muitas vezes impedem você de caminhar para onde você quer ir. Então, gente, tudo aqui é um processo. Você nasceu de 9 meses, né? Então, você teve esse tempo todo de construção. 3 meses você estava prontinho, mas até 9 meses você desenvolveu para o tamanho do nascimento. Então, tudo aqui é processo, caminho, construção, né? Com a consciência não é diferente. Então, exige paciência, exige esforço sim, mas se você se julgar e se punir, ficar ali com o seu chicote, fica tudo mais complicado. Agora, se você usar leveza, se você entender que você pode brincar com as situações, que você pode rir de um erro, porque errar é humano, você está no seu caminho da construção e está tudo bem. Então, você vai se dispondo a olhar para a sua possibilidade de ser o seu engenheiro, o seu próprio engenheiro do seu projeto alma, do seu projeto vida. E é quando os seus movimentos internos têm essa possibilidade de expandir, de crescer e de evoluir. Então, é só sobre tudo isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, ainda temos alguns minutinhos aqui. Eu espero que tenha feito sentido para você, porque esse tema, ele é um tema complexo, né? Esses dias uma pessoa me perguntou assim, então quer dizer que para conseguir alguma coisa a gente tem que desistir? Eu falei, desista do controle, não tente controlar o que você quer, não tenta trazer na marra, não desiste do desejo, do seu sonho, desiste de controlar como você quer, deixa a coisa fluida. Essa é a receita, né? E como é que eu faço isso? Confiança. Só quando você confia, você consegue uma entrega, né, necessária e justa para o seu processo. É igualzinho o plantio de uma semente. Vou plantar e vou confiar que aquela semente vai render um dia uma árvore, vai me dar sombra e frutos. Isso não acontece do dia para a noite. É um processo. Bom, meus amores, então chegamos ao final, né, de mais uma live. A Margarete tá... Ah, não, foi só um comunicado aqui. Acho que às vezes vocês tocam na camerinha ali, né, sem querer, e aparece aqui para mim um pedido, uma solicitação. Então, meus amores, é sobre isso. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, compartilha com quem você acha que também precisa dessa mensagem. E semana que vem tem mais. Então, muito, muito, muito obrigada. A Cá tá dizendo assim, eu acredito que quando a gente segue os nossos próprios valores, principalmente os inegociáveis, tudo acaba fluindo. Amizades, ambientes. Sim. Sempre que você faz a sua parte, você tem condição de colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir bem. Sempre que você faz a sua parte. Então, confia no que você está fazendo. Ai, mas lá atrás eu não consegui. Então, mas hoje você já sabe que se antes não deu certo, foi porque você realmente usou os recursos que tinha e que aquilo te ensinou que precisava ampliar a consciência, o caminho, o amor próprio, né? Então, é isso, sobre essa construção. Gratidão, meus amores. Semana que vem nos vemos de novo. Um beijo enorme, ótima noite para vocês. Até lá.